atrapalhado as investigações e criticou a prisão dele. Penso que houve um excesso, né, no que diz respeito à forma como foi determinada essa prisão, sem que se fosse oportunizado ao ex-presidente apresentar sua defesa, esclarecer os fatos. Nada foi provado, né? Nós temos uma decisão de 46 laudos, que muito fala acerca de suspeitas, acerca de elementos que foram produzidos, mas quando se fala em suposta obstrução, não se indica qualquer dado concreto de suposta obstrução, até porque nunca houve. O presidente sempre, quando intimado, apresentou suas informações. Não há nenhum tipo de obstáculo causado, seja pelo ex-presidente ou por qualquer outra pessoa, para essas investigações que são produzidas pela Polícia Federal. E o que se tem é mais uma prisão baseada apenas em uma visão unilateral daquilo que a Polícia Federal produziu. A defesa de Moreira Franco disse que não concorda com a decretação da prisão cautelar porque ele se encontrava em local conhecido, estava à disposição das investigações, prestou depoimentos e se defendeu por escrito quanto necessário. O advogado do Coronel Lima e da mulher dele, Maria Rita Fratesi, declarou que a prisão é desnecessária, que os investigados têm endereços fixos e negou que tenha ocorrido obstrução de justiça e coação de testemunhas. A Eletrobras informou que fez uma investigação independente sobre os contratos de Angra 3 e que todos os atos ilícitos identificados foram objeto de medidas administrativas cabíveis. Disse ainda que está acompanhando as ações da Lava Jato para avaliar se deve adotar alguma medida adicional para o ressarcimento de perdas. A obra da usina de Angra 3 começou na década de 1980 e até hoje não ficou pronta. Na operação de ontem, a Polícia Federal prendeu outras 6 pessoas. O ex-presidente Michel Temer responde a 10 inquéritos na Justiça. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi de São Paulo. Rodrigo, bom dia. Temer já foi denunciado em 3 desses inquéritos, né? Chico, bom dia para você, para Ana, bom dia a todos. Os outros inquéritos continuam em investigação, viu? Os que começaram enquanto Michel Temer era presidente estavam no STF e este ano foram para a Justiça Comum. Outras investigações começaram depois que Temer deixou a presidência da República. Vamos ver na reportagem do César Menezes. Até entregar a faixa presidencial a Jair Bolsonaro no dia 1º de janeiro, Michel Temer nunca esteve afastado da vida pública, que começou em 1964 como chefe de gabinete do secretário de Educação de São Paulo. Ele também foi procurador-geral do Estado e secretário de Segurança Pública. Em 1986, Temer foi eleito para a Assembleia Nacional Constituinte pelo PMDB e foi reeleito deputado federal para um total de 6 mandatos consecutivos entre 1987 e 2011. Nesse período, exerceu o cargo de presidente da Câmara Federal por 3 vezes. O ex-presidente responde a 10 inquéritos na Justiça. 5 deles corriam no Supremo Tribunal Federal, porque foram abertos quando ele era presidente da República. Assim que o mandato terminou, os processos foram enviados para a primeira instância. Os outros 5 inquéritos foram abertos quando ele já não tinha mais foro privilegiado. Em 3 desses 10 inquéritos, ele já foi denunciado. A primeira vez foi por corrupção passiva, no episódio em que o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, foi gravado pela Polícia Federal correndo pela rua em São Paulo com R$500 mil em uma mala. O dinheiro seria propina para Temer e teria sido entregue por um ex-executivo do grupo JF. Depois, Temer foi denunciado pelo quadrilhão do MDB. A Procuradoria-Geral da República acusou Temer e outros políticos de formar um núcleo político para cometer crimes contra empresas e órgãos públicos e de terem recebido até 2017 quase R$600 milhões em propina. Nesses 2 casos, a Câmara dos Deputados decidiu suspender a análise da denúncia pelo Supremo Tribunal Federal. Temer não poderia responder enquanto fosse presidente. No fim do ano passado, Temer ainda foi denunciado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no inquérito dos portos, que corre na Justiça Federal de Brasília. Delatores da JF acusaram Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures e outros políticos de terem recebido mais de R$30 milhões de empresas do setor portuário. Segundo o delator Cláudio Melo Filho, da Odebrecht, diversos pagamentos foram feitos a políticos em troca de aprovação de medidas de interesse da empreiteira. Temer estaria entre os beneficiados e o valor total, R$10 milhões, teria sido acertado em um jantar em Brasília, no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente que Temer continuou ocupando depois do impeachment de Dilma Rousseff. No mesmo Palácio do Jaburu, Temer se encontrou com Joesley Batista, da JBS, em março de 2017.
Mais tarde, em delação, um empresário disse que o então presidente deu aval para a compra do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha, que está preso. A defesa do ex-presidente Michel Temer não se manifestou sobre esses outros inquéritos. Também não quiseram se manifestar o grupo JF e a defesa de Joesley Batista. O MDB afirmou que apoia qualquer investigação e que as informações que classificou como requentadas não têm relação com a verdade. A defesa de Eduardo Cunha afirmou que o assunto é requentado e que Cunha provará a inocência. A Odebrecht afirmou que tem colaborado com as autoridades e segue comprometida com uma atuação ética, íntegra e transparente. Nós não conseguimos contato com a defesa de Rocha Loures. Chico e Ana. É já, Rodrigo. Já. E a prisão do segundo ex-presidente da República em menos de um ano causou reações diferentes em Brasília. Alguns políticos consideraram a prisão desnecessária, mas muitos parlamentares, governistas e de oposição apoiaram a Operação Lava Jato. Juliana Morrone, lá de Brasília, traz essa repercussão pra gente. Juliana, bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Ana, e a leitura foi que a prisão do ex-presidente Temer representou uma demonstração de força da Lava Jato, ainda que não tenha sido exatamente uma surpresa no Congresso por causa da quantidade de inquéritos, de investigações contra Temer. A notícia provocou uma agitação aqui em Brasília, com parlamentares buscando informações. O presidente do MDB, o ex-senador Romero Jucá, passou a tarde em Brasília e não quis falar. Divulgou nota. Disse que a justiça foi apressada e agiu à revelia do andamento de um inquérito em que foi demonstrado que não houve irregularidade nem de Temer, nem do ex-ministro Moreira Franco, e que espera que a justiça restabeleça as liberdades individuais, a presunção de inocência, o direito ao contraditório e o direito de defesa. O MDBista Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, esteve na véspera da prisão como ex-ministro em Brasília, em uma reunião do MDB na Fundação Ulisses Guimarães, presidida por Moreira Franco. É uma grande tristeza, tanto o presidente como o Moreira são referências dentro do nosso partido. Já parlamentares de diferentes partidos defenderam as prisões e a Lava Jato. A Operação Lava Jato demonstra que não é seletiva, não importa o partido. O que vale para a prisão é o crime praticado. Todos investigados, sendo punidos, cada um pelos crimes que cometeu. O Brasil, se a gente quer limpar o Brasil, a gente precisa agir dessa forma. Para o líder do PSL no Senado, foi feita a justiça. Tem que passar a limpo o país, cadeia para todos aqueles que dilapidaram o patrimônio do povo brasileiro, envergonharam a política. O senador do PSDB, Tasso Gereissati, criticou a decretação da prisão preventiva de Temer. Eu não vejo nenhuma razão para prender um ex-presidente da República que tem endereço conhecido, não está fugindo, está passando de todos os limites, a meu ver. Eu falo isso com isenção de quem foi dentro do PSDB, oposição ao Temer a vida inteira. Michel Temer foi o segundo ex-presidente da República preso numa investigação penal por crime comum e foi o primeiro no exercício do cargo a ser denunciado 3 vezes. Políticos dizem que sem o foro privilegiado, a prisão era esperada. Nós aguardávamos que isso ocorresse desde o dia 1º de janeiro, quando ele deixou o Palácio do Planalto. Finalmente a justiça começa a ser feita. Os elementos para a prisão do senhor Michel Temer e do senhor Moreira Franco estavam colocados há muito tempo. É lamentável que isso não tenha ocorrido antes. Em nota, o PT disse que espera que as prisões tenham sido decretadas com base em fatos consistentes, respeitando o processo legal. O presidente Jair Bolsonaro, que viajou ontem para o Chile, disse que soube das prisões durante o voo e que cada um responde pelos próprios atos. A gente lamenta, obviamente, né? Agora, cada um está fazendo por merecer. O que levou a isso é aquela velha história de executivo muito afinado com o legislativo, onde a governabilidade vem em troca de cargos, são ministérios, são estatais, são bancos oficiais. Leva a situação como isso daí. Vamos aguardar, né? Daqui a pouco pode ser que ele seja solto, né? Vamos esperar aí o que vai acontecer. Volta e meia, daqui a pouco um ministro qualquer dá um habeas corpus para ele aí.
E agora é avaliar se haverá também impacto político nas articulações no Congresso. Os presidentes da Câmara e do Senado não se manifestaram publicamente sobre a prisão. Ana Paula e Chico. Pois é, Juliana, vimos a repercussão em Brasília, mas também houve repercussão no exterior. A prisão de Michel Temer também foi destaque na imprensa internacional. Vou falar com a Cecília Malan em Londres para saber o que os jornais estão dizendo por lá. Né, Cecília? Bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. Aqui no Reino Unido, o Financial Times trouxe a notícia na capa e disse que a prisão de Temer abalou os mercados e alimentou o medo de incerteza política. O Times e o Guardian também trazem detalhes da prisão na versão impressa de hoje e destacam que Temer chegou a ser denunciado 3 vezes enquanto era presidente, mas conseguiu barrar as investigações graças às alianças no Congresso. O Português Diário de Notícias dá a prisão de Temer com destaque na capa da edição de hoje. Lembra que ele é o segundo ex-presidente preso por corrupção no Brasil e que desde a redemocratização em 1985, só 2 presidentes não foram alvo de inquérito ou denúncias. O editorial do argentino Clarín destaca as semelhanças entre Brasil e Argentina, onde as revelações de corrupção se repetem. Já a revista britânica The Economist avalia que muitos investidores temem que a turbulência política atrapalhe a aprovação